Olá para todos, meu nome é Flávia Tedesco. Hoje eu vou apresentar para vocês a percepção econômica da violência doméstica. Inicialmente vamos falar do ciclo da violência, que foi trazido para nós por Lenore Walker. No ciclo da violência há um acúmulo de tensão. No acúmulo de tensão, o casal tem uma escalada de atritos, de conflitos, pequenos conflitos que vão piorando. Nesse ponto, a mulher começa a administrar esses conflitos. Como assim? Ela não quer que piore. Então, pode ser que ela entre numa discussão, mas pode ser que ela fique quieta, ou que ela saia de onde está o agressor está na sala falando desaforo, ela vai para o quarto, ou ela sai de casa por um tempo para não ouvir e evitar choques e conflitos. Isso, às vezes, é interpretado pelo agressor como uma omissão de resposta, ou uma anuência de que está tudo bem esse comportamento dele. Mas o que a vítima está tentando é diminuir o conflito, fazer com que não piore, pelo menos. Esse esforço é infrutífero e a violência vai escalando até chegar no momento da explosão. Na explosão, o agressor se descontrola e não raro é aí que acontecem os feminicídios, mas assim, agressões físicas também podem acontecer, né? E quem está perto corre o risco de apanhar no momento da explosão, mesmo assim, não, nem sendo parte, nem sendo a vítima. Além da vítima que já sofre agressão, outra pessoa que tente apartar o conflito, né, apaziguar o conflito, pode receber alguma agressão também. Depois entra na fase da lua de mel, onde o homem reconhece que errou, reconhece que exagerou, reconhece que não foi adequado o seu comportamento, e daí ele fica gentil, atencioso, ouve a companheira com atenção, e é nesse momento que a companheira pensa assim: ah, foi com essa pessoa que eu casei, ou que eu decidi ter um relacionamento, que bom, acertei, tomara que seja assim para sempre. Mas isso é só uma fase, depois começam os conflitos novamente. Cada vez que circula esse ciclo, a tendência é piorar o nível de agressão. No caso da violência doméstica, as vítimas são sempre mulheres, cis ou trans. Se um homem for vítima de algum tipo de agressão, pode se socorrer de outros instrumentos já previstos no direito. Aqui a gente já entra na percepção econômica da vítima. A vítima, por vezes, não tem onde morar, assim, mora com o agressor, se sair de lá não tem outro lugar para morar, pode ser que não tenha assistência familiar e, às vezes, o seu salário é confiscado pelo agressor, alguns bens seus são destruídos, documentos confiscados, então a vítima tem uma percepção bem dura de como ela vai viver a partir dali, mesmo que ela tome a decisão, mesmo que ela conclua que ela não quer mais viver com o agressor, como ela pode prosseguir a sua caminhada a partir dali. Essa é a percepção econômica da vítima. Para isso, o Estado pode ter duas respostas. Na resposta repressiva, que inclui como remediar talvez não seja a melhor palavra, né? Mas é como lidar com a situação da violência já instalada. O Estado mantém as casas-abrigo para justamente que essas mulheres tenham onde residir com os filhos. Às vezes tem até filho pequeno, né? Filho dependente que ela não pode deixar para trás morando com o agressor. Ainda na resposta repressiva do Estado, tem a Polícia Civil, Delegacia de Defesa da Mulher, Promotoria, as varas especializadas na violência doméstica. Tem também o CRAS e o CREAS, que são órgãos de assistência social instalados para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, e eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que eles não são suficientes. Algumas pessoas, talvez desatentas, olham quanto custa manter esses órgãos todos e digam: ah, mas quanto que já se investe, vamos pensar em outra coisa. Não é o suficiente para fazer frente à quantidade de vítimas e as necessidades das vítimas. No viés preventivo, tem-se um exemplo, os grupos reflexivos,
para homens, para que os homens aprendam, reaprendam como é o seu papel de companheiro. Por exemplo, uma cartilha desenvolvida pela UFSC com algumas parcerias e ensinou o tempo fora. Durante a pandemia, um homem que percebesse, aí ele precisa aprender a se auto-observar também, isso faz parte do trabalho preventivo. O homem que percebesse que estava se encaminhando para uma explosão, então que ele podia ter o chamado tempo fora. O que é isso? Sai de casa um tempo, esfria a cabeça e depois retorna. Isso é melhor do que uma agressão que talvez o próprio agressor nem quisesse ter feito. Mas, assim, em vista desse descontrole que pode acontecer quando o homem detecta que vai passar por isso, ele já tem a oportunidade de fazer o tempo fora. Outro viés de trabalho preventivo é a educação das crianças e jovens. Das meninas, para que entendam o que é o ciclo da violência, para que um dia, se elas se virem envolvidas num ciclo de violência, elas já estejam conscientes do que pode advir daí, que a melhora súbita do companheiro, como nós já vimos antes, ela é uma coisa passageira, não é definitiva, faz parte do ciclo, inclusive, também para que elas entendam que merecem respeito. E para os meninos, para que eles também percebam, comecem a se observar, se por acaso vão entrar num ciclo de violência que eles mesmos já tenham consciência disso, interrompam, e além disso, para que eles entendam que devem respeitar as meninas. Outro exemplo, claro, essa amostra de pesquisa de violências contra mulheres é também exemplo de prevenção. Aqui algumas das leis que foram mencionadas durante a pesquisa. Lei 4.121 de 62, que dispôs sobre a situação jurídica da mulher casada, dando o direito de trabalhar independentemente de autorização marital. Lei número 6.015, lei do divórcio, qualquer dos cônjuges pode pedir divórcio. Aqui eu fui obrigada a citar essas duas leis porque hoje nós consideramos tão óbvio, né, que a mulher pode trabalhar independente do marido aceitar, e a mulher também, se tiver numa situação que ela perceba que aquele casamento não é bom, ela pode também pedir divórcio. Hoje nós tratamos isso com normalidade, mas assim, é uma coisa corriqueira para nós. Mas isso foi conquistado em algum momento. A Constituição Federal de 88, que dispôs que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A Lei 8742, da Assistência Social, a que eu já mencionei para vocês, o CRAS e o CREAS, Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e eles não são suficientes para fazer frente à necessidade da nossa população. Decreto 8.086 de 2013, que instituiu o programa Mulher Viver Sem Violência, posteriormente substituído pelo Decreto 11.431 de 2023. É um decreto que dispõe sobre os abrigos para mulheres em situação de risco. E a Lei 13.871 de 2019, que alterou a Lei Maria da Penha para incluir a obrigação de ressarcimento pelo agressor à vítima de violência doméstica, que também, se bem aplicado, acaba tendo um viés preventivo, porque pode ser que o homem ele se abstenha de situações que o levem a perder finanças. Quero agradecer vocês terem estado até aqui e até a próxima.